Então, tá, gente. Então, quero começar agradecendo a todos, novamente, por estar aqui mais um dia com a gente conversar um pouquinho mais sobre CA, esse tema tão importante. E hoje vamos ver o que a gente... Vamos recapitular um pouquinho sobre o que a gente falou na semana passada, né? Primeiro me apresentar, para quem não estava semana passada, quem não me conhece ainda. Meu nome é Érica, eu sou mãe do Johan, que hoje tem 6 anos, está ali 5, né? Ele fez 6 anos há pouco tempo. Ele tem apraxia de fala e uma síndrome rara, chama Cullen-de Vries. E ele é usuário de comunicação aumentativa alternativa. Eu falo sobre CAA e maternidade atípica no meu Instagram, além da fala.ca, e buscando ajudar meu filho, eu fiz alguns cursos, né, sobre apraxia de fala e alguns outros cursos na área da CAA. Semana passada, a gente falou um pouco sobre o que pode causar atraso na fala, o que é apraxia de fala, explicamos um pouco a diferença entre fala, linguagem e comunicação, vimos também por que é importante falar sobre CAA, né? Isso é importante. Falamos também o que é CAA, como saber se alguém deve ou não usar CAA e os mitos envolvendo a CAA. Isso foi o que a gente viu na semana passada. Nessa semana, a gente vai ver hoje por onde começar, né? Quais são as etapas de implementação. Vamos falar também sobre os sistemas de CA, o que são sistemas robustos, não robustos. Vamos ver quais são os principais aplicativos de CA, os mais usados, né? Vamos ver a importância do padrão motor consistente, por que a gente deve usar o padrão motor ou criar um sistema. Vamos analisar também o que a CA não é, ainda os erros mais comuns no uso da CA, indicadores de progresso que às vezes a gente não nota, e vamos ver exemplos inspiradores de usuários de CAA. Não sei se tem alguém com áudio aberto. Então, antes de falar um pouquinho sobre as etapas de implementação, eu vou falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho da história da CAA. Né? Aqui eu pesquisei, separei algumas informações, eu não vou entrar em detalhes, ler tudo, mas depois eu vou colocar os slides para quem quiser, né, se aprofundar e ler tudo na íntegra. Mas vamos ver, entender um pouquinho, então, quando que surgiu, né? Um marco importante foram o desenvolvimento no desenvolvimento da comunicação alternativa, foi o aparecimento de símbolos pictográficos, né? O sistema Bliss, que foi um dos primeiros sistemas gráficos criado, foi criado por volta de 1942 a 65, por um austríaco chamado Charles Bliss. Mas o objetivo dele, naquele momento, ainda não era comunicação alternativa, era mais criar uma linguagem universal entre as pessoas. A finalidade de comunicação, né, surgiu em 1971, com uma canadense, e ela, junto com o sistema Bliss, ela fez algumas adaptações, e aí criou um sistema de comunicação, né. Em 81, nos Estados Unidos, foi desenvolvido o PCS, que era outro sistema gráfico, que tinha o objetivo de ampliar os materiais de CAA. Já o PEX surgiu em 1985, e lá em 1990, a fonoaudióloga Gayle Porter desenvolveu outro sistema, chamado POD, né, que é Pranchas Dinâmicas de Organização Pragmática, ok, a sigla em inglês, né? E outro método também relativamente recente, foi criado depois do POD, foram Core Words, né? E diferente do PEX e do POD, a estratégia de Core Words, ela não possui nenhum autor ou direitos autorais para o uso dele. Core Words baseia nos princípios gerais mais atuais sobre o desenvolvimento da linguagem e no objetivo de superar as barreiras de comunicação
para pessoas com necessidades complexas de comunicação. Aqui na pesquisa também fala um pouco sobre as várias bibliotecas de símbolos, né, que foram criadas com o tempo, algumas foram usadas no Brasil, como o próprio Bliss, PCS. Posteriormente surgiram novas bibliotecas, como Arasaki, Symbolsticks, entre outros. E aqui eu coloquei um embasamento científico, vocês podem encontrar lá no site da Isaac Brasil. E quem for desses que gosta de ler artigos científicos, tem ali o link também. Eu botei o link aqui que vai direto para o site da Isaac Brasil. E tem todos esses artigos lá para quem quiser se aprofundar. Agora, antes de mostrar o próximo slide, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a primeira coisa que vem à mente de vocês quando ouvem a palavra acessibilidade? Pode colocar no chat ou falar, levantar a mão aí. Quando houve acessibilidade, o que vocês pensam? Inclusão, o que mais? Pode falar. Ter acesso, né? Ter acesso a algo que é mais difícil para você. Isso. Romper barreira, acesso a todos, isso mesmo. E é interessante isso, que para muitas pessoas, né, quando a gente fala de acessibilidade, a primeira coisa que a gente imagina é como essa gravura aí no slide, né? É rampa, né? Acesso, cadeira de rodas, né? É o que a gente sempre lembra, né? E acessibilidade é isso mesmo, né? Que muitos comentaram aí, né? Significa eliminar barreiras para a efetiva participação das pessoas nas várias áreas da vida social. É a garantia do pleno direito de ir e vir, permanecer e participar. É um direito de todos e para todos. E dentro da acessibilidade, a gente encontra algumas dessas coisas aqui, que a gente ilustrou aqui nos slides, né? O que inclui acessibilidade? Não é só rampa de acesso, né? Então, uma pessoa, pode ser uma pessoa na cadeira de rodas, claro, ela vai precisar de rampas para chegar onde ela quiser, né? As pessoas cegas ou com baixa visão vão precisar de recursos como o braille ou como uma letra ampliada. Alguns podem usar o cão-guia. Pessoas surdas precisam de intérpretes de Libras, como a gente está aqui com a Janaína, né? E pessoas com necessidades complexas de comunicação vão precisar da comunicação alternativa. Então, todos esses recursos mostrados aqui, né, um aparelho auditivo, até o óculos, né, são recursos de acessibilidade. Eu, por exemplo, eu tenho miopia, então eu uso óculos para longe, né? Eu enxergo sem os óculos? Eu enxergo. Mas eu não consigo assistir um filme com legenda, por exemplo, não consigo enxergar para ler de longe, nem consigo dirigir. Meu pai, por exemplo, ele usa aparelho auditivo, ele escuta assim um aparelho, mas às vezes ele não entende todas as palavras, então isso torna uma barreira de comunicação para ele. Então, a CAA é mais um recurso de acessibilidade, né? Que ela ajuda a eliminar barreiras no que diz respeito à comunicação e fazer com que pessoas com necessidades complexas de comunicação consigam se comunicar e ter uma participação plena na sociedade, né? Mas aí, para quem quer começar a usar a CAA, né? Não sabe por onde começar. Nesse início, a gente fica bem perdido, né? Então, a gente vai falar agora sobre as etapas de implementação. Quais são elas? Então, o primeiro passo, antes de tudo, antes de pensar em começar, estudar, estudar, estudar. Quanto mais estudar, quanto mais conhecimento vocês buscarem, melhor vai ser, mais fácil vai ser o caminho, né? Então, ler sobre o assunto, assistir vídeos no YouTube, tem muita informação no YouTube, eu vou colocar depois no grupo os links do Project Core, da Renata Bonotto, que foi um projeto criado lá nos Estados Unidos, que a Renata traduziu e disponibilizou no YouTube, gratuito. Então, é muito bom. E o que a gente vai ver aqui hoje, né, nossa conversa aqui hoje é só a pontinha do iceberg. CA é algo bem complexo, né,
Eu falo assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que ainda preciso estudar e aprender. Então, busque informações, né? Tem muito conteúdo no Instagram também. E mesmo buscando conhecimento, eu incentivo quem puder, quem tiver condições, busque a ajuda de um profissional. Principalmente nesse início, é muito importante. Existem profissionais que atendem online, pode ajudar muito, principalmente nesse início. Logo que eu tive que mudar de fono, lá no início de 2022, que a fono antiga ela dava aula na faculdade, os nossos horários não estavam batendo, enfim. Aí eu conversei com a nova fono, perguntei para ela sobre a CA. Ela disse que ela não tinha muito conhecimento na área naquela época, mas que a gente ia buscar. E começou a estudar, eu fui estudar também, e isso fez toda a diferença para a gente. Depois de um tempo, né, depois que a gente já tinha iniciado um pouco o processo, a gente buscou a ajuda da Deise, né, que tinha mais experiência na área da CA, que é outra fonoaudióloga com muita experiência na área. Mas se não fosse essa ajuda da Stephanie, a fono que está com a gente até hoje, né, a gente talvez não teria nem conseguido começar, assim, porque não é fácil, não. E eu vejo muita gente dizendo que tem poucas fonos com conhecimento em CA no Brasil, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho. CA é algo relativamente novo no Brasil, né? Antes da pandemia para cá e dos tempos para cá que está dando um boom, assim, né? E se a gente pensar, qualquer cursinho de fono, gente, não é barato, sabe? E não tem um curso só, são vários. E aí, se a gente pensar, eu vejo as terapeutas do meu filho mesmo, elas estão sempre fazendo curso, sempre buscando se aprimorar, né? Mas se a gente se colocar no lugar delas, fazer esses cursos exige dinheiro, tempo, esforço, né? Muitas delas, além do trabalho, tem a família, tem filho, tem casa, então não é fácil, né? Às vezes a gente só cobra, mas pensar um pouquinho, se colocar no lugar também, né? E se a gente puder estudar e buscar o conhecimento junto, né, vai ser bom para todo mundo. Mas agora voltando sobre as etapas de implementação, então. Então, a primeira etapa é a avaliação do usuário. Então, é necessário avaliar questões motoras, visuais, sensoriais desse indivíduo, para pensar em tamanho de grade, se vai usar um sistema com mais ou menos cores. Além disso, existe uma avaliação específica que precisa ser feita com a pessoa. Na verdade, existe mais de uma, mas a matriz de comunicação é uma das avaliações mais usadas, né? E essa avaliação ela vai mostrar quais as funções comunicativas aquele indivíduo já domina. Para isso, o ideal é contar com a ajuda do profissional, que ele vai fazer essa avaliação e vai saber de forma mais adequada, principalmente, analisar os resultados dessa avaliação. Às vezes a gente até consegue fazer, mas aí na hora de pegar o resultado e saber o que fazer depois, fica meio perdido, né? E aí, com esse resultado, vai sim pensar em como montar um sistema que se adeque mais àquele indivíduo. Aí sim, o segundo passo é selecionar o sistema. O que vai ser melhor para aquele usuário, para aquela família, né? Vai ser melhor usar alta ou baixa tecnologia, ou seja, o sistema impresso, ou tablet, iPad, né? Lembrando que um livro impresso de CA também não é muito barato, não, gente. Não vou assustar aqui, mas infelizmente tudo tem um custo, né? E aí tem que pensar também qual a metodologia, vai usar CoreWords, LAMP, pode, enfim, tem que pensar nisso tudo nessa parte de seleção do sistema. Antes de entrar na próxima etapa, a gente pode começar a fazer algumas coisas. Antes de pensar na próxima etapa, eu estou pensando assim, tu já fez a avaliação, está ali selecionando o sistema, aí o que você vai começar a fazer? Começar a fazer algumas coisas para ajudar nessa personalização do sistema. O que seria? Depois eu vou colocar no grupo uma lista das palavras mais usadas, que são as chamadas core words. Então, a gente pode começar a anotar, dentre essas palavras, quais as que nós mais usamos no dia a dia. Quais aquelas palavras são as mais usadas aí na sua casa. Pega um bloquinho de nota, um caderninho, leva para todo lugar e vai anotando, né? Quais são
Anota também os interesses desse indivíduo. Se é uma criança, quais os desenhos, os brinquedos, personagens que ele gosta. Se é um adolescente ou um adulto, do que ele gosta. É importante que os interesses dessa pessoa estejam presentes ali no sistema, porque às vezes é isso que vai ajudar a ter motivação, a querer se comunicar por ali. A gente pensa um pouco sobre o que a gente gosta de falar no dia a dia, sobre coisas do nosso interesse, né? Se alguém começa a falar sobre uma coisa que não tem muito interesse, com o tempo a conversa não flui. Então, isso também deve estar, as palavras que a pessoa quer comunicar têm que estar presentes no sistema. É claro que isso também vai depender de cada indivíduo. Alguns sistemas criados para pessoas falantes, por exemplo, não tem tantos substantivos. Já outros, como o do meu filho, por exemplo, tem bastante coisa. Ele já tem mais dificuldade na fala, né? Então tem que estar ali. Então, faz isso, anota, desenho favorito, a música. Depois, se a gente esquece, fica faltando as coisas, eles cobram. Se tem algum desenho, alguma coisa que eu gosto que eu esqueci de colocar, ele cobra, ele reclama comigo. E fazer essas anotações vai ajudar depois, na próxima fase, como eu falei, que é a fase da personalização do sistema. Essa é uma das fases mais trabalhosas. São muitos dias, semanas ali à frente do computador, configurando o sistema. Né? Se a fono do seu filho que vai fazer essa parte, valoriza, tá, gente? A Stephanie, fono do meu filho, no início ela ficava até 10 horas da noite configurando o sistema. Hoje em dia sou eu que estou cuidando dessa parte, mas por isso eu sei que dá trabalho. E mesmo para quem optar em fazer na baixa tecnologia, no papel, né, vai precisar configurar e personalizar essas pranchas antes de imprimir, né? É aquilo que a gente fala, o sistema do meu filho não vai funcionar para o filho de alguém que está assistindo. São pessoas diferentes, interesses diferentes, personalidades diferentes. Então, uma palavra que às vezes não seja tão relevante no nosso dia a dia, talvez faça todo sentido aí no dia a dia de vocês. E qual que é a quarta etapa da implementação? É uma das mais importantes também, que é treinar os parceiros de comunicação. E quem que são os parceiros de comunicação? Todos que estão em contato com esse usuário. Família, terapeutas, escola. Se essas pessoas não receberem um treinamento bem feito de como usar o sistema efetivamente, e se principalmente a família não for treinada, o sistema pode não funcionar. Eu digo principalmente a família porque são as pessoas que passam mais tempo com aquele usuário, né? Então, a família ela pode comprar o melhor tablet, iPad, instalar o melhor aplicativo do CAA, personalizar da melhor forma ali, tudo bonitinho. Mas se essa família não souber como usar esse sistema, se ela não for treinada, a gente pode comparar. Seria como entregar uma Ferrari na mão de alguém que não sabe dirigir e ainda querer que essa pessoa ensine outra a dirigir. Vocês entendem? Não vai funcionar. Então, sem treinamento adequado, depois de um tempo, o que pode acontecer também? A família se sentir frustrada, porque vê que aquilo não está acontecendo da maneira como eles esperavam, né? E às vezes, equivocadamente, a família, ou talvez até os terapeutas, podem começar a que é o sistema que tem muita coisa, é muita informação para aquele usuário, é ele que não está dando conta. Mas se as pessoas em volta dele não sabem como ensiná-lo a usar o sistema, como que ele vai aprender? Né? E nessa fase de treinamento também, como eu falei, está incluída a escola. A escola também precisa ser treinada. E essa é uma parte, não é muito fácil, né? Por quê? Porque não vão ser só 1 ou 2 encontros que vai conseguir treinar essa escola. Além disso, algumas escolas não querem que a criança leve a CA para a escola. Por quê? Tem gente que primeiro a gente tem que entender uma coisa. CAA, como eu falei, é algo relativamente novo. Tem escolas que nunca viram aquilo, né? Professores. E o novo, muitas vezes, assusta, né, gente? Então, quando se fala ainda em levar um tablet para a escola, eles ficam preocupados que vai quebrar, que vai estragar. É natural isso.
preocupados também com o que os pais das outras crianças vão achar, o que eles vão dizer. Então, a gente precisa ajudar nessa parte. Por exemplo, pode fazer uma cartinha para os pais da turma do filho, explicar do que se trata, que aquilo não é um brinquedo, que não, ali não tem YouTube, não tem Netflix, é um sistema de comunicação, é um comunicador, né? Um sistema que visa a acessibilidade daquele indivíduo que está ali na escola. E com os terapeutas, a mesma coisa, né? Alguns terapeutas, às vezes, acham que vai atrapalhar a fala, né? Então, vamos conversar, vamos com diálogo, né? Assim, aos poucos, a gente vai quebrando essas barreiras e ajudando essas pessoas a entender isso também. E aí, sim, vem a última etapa de implementação, que é iniciar a modelagem. O que é a modelagem? Modelagem somos nós, família, terapeutas, né? Nós usando o sistema para demonstrar para aquele indivíduo como usar, como fazer. Eu vou mostrar aqui um videozinho explicando isso melhor, parar um pouquinho os slides para mostrar. Porque a gente fala assim e fica meio vago de entender, né? Deixa eu pegar o vídeo aqui. Vamos botar o vídeo agora. Created using Powtoon. Então, aí deu para ter uma ideia, né? Uma vaga ideia. E eu vou mostrar um vídeo da Gi, tia da Duda, modelando em contextos reais agora, assim.
É um vídeo bem curtinho, mas é para ter uma ideia ali. Ela está falando e vai mostrando ali no sistema enquanto ela fala. Assim, ela está ensinando a Duda. Abrir. Abrir. Tchan, 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 tchan. Duda, agora Ações. nós vamos ler. 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 Vamos ler? Duda, esse Categorias. livro aqui, olha só, é do rato. Eu vou abrir. Abrir. Tchan, 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 tchan. É um vídeo curtinho, mas é para ter uma ideia como que funciona, né? Agora eu vou continuar os slides. Vou voltar para os slides. Um pouquinho, travou aqui. Segundo, gente, tecnologia não ajuda sempre, né? Mas já vou botar de novo. Passando para frente aqui, porque voltou para o início. Agora vai dar. Tá. Então, a gente viu um pouquinho ali sobre a modelagem, né? E é claro que para que a gente consiga modelar no sistema, a pessoa, primeiro a gente precisa conhecer bem esse sistema, né? Então, tem que ficar ali treinando e mexendo no sistema para aprender o que tem ali e assim depois conseguir modelar, né? Eu lembro até da Carol Guiar, que é uma que conhece muito, né, sobre CA, dá muitos cursos, e ela fala que ela ficava modelando no espelho, né, modelando na frente do espelho ali, para aprender a usar o sistema, né. E algo importante que está nessa etapa das implementações, né, CA, é que as decisões, elas não são tomadas exclusivamente pelo terapeuta. Família, a equipe que atende o usuário e o próprio usuário precisam ser considerados nessas etapas de personalização, né, apuração do sistema. Então, vocês viram aqui, essa parte que a gente viu das etapas de implementação, que CA dá trabalho, né? Não é só comprar um tablet, instalar um aplicativo, imprimir umas pranchas e sair usando, não, né? É preciso seguir essas etapas para que tudo funcione, né? E sobre a importância da modelagem, trouxe uma frase aqui que é uma frase bem famosa nessa IAA, né? E diz que, em média, uma criança com 16 meses, uma criança típica, né? É exposta a 4.348 horas de linguagem oral, uma taxa de 8 horas por dia, em média, né? Desde o seu nascimento. Uma criança que tem um sistema de comunicação, né, ela recebe terapia, vamos dizer, terapia, né, de linguagem, comunicação, 2 vezes na semana, por 20 ou 30 minutos. Ela vai conseguir a mesma quantidade de exposição de linguagem no sistema de CA em 84 anos. Então, o que isso quer dizer? Deixar que a modelagem aconteça só durante as terapias não vai ser suficiente para que esse indivíduo aprenda a se comunicar usando o sistema. Quanto mais nós modelamos durante o dia, quanto mais exposição ele tiver a esse sistema,
mais rápido ele vai aprender a usar. E ali nessa etapa da implementação, né, a gente viu ali sobre selecionar o sistema. Então, vamos entender agora o que são os sistemas robustos e sistemas não robustos. Sistemas robustos, eles utilizam core words, né, que são as palavras de alta frequência, o alfabeto, proporcionando uma grande variedade de funções comunicativas. São altamente personalizados para as características e necessidades do usuário e podem ser em alta ou baixa tecnologia. Alguns exemplos são LAMP, POD, Core First, Flipbook, Supercore, sistemas criados baseados em Core Words, né? E um mesmo sistema, ele pode conter traços de LAMP, POD, Core Words. O sistema do Johan tem um pouco dessa mistura, né? É comum isso acontecer. E o que são sistemas não robustos? São sistemas que utilizam muitos substantivos, por isso eles terminam, às vezes, restringindo o desenvolvimento das várias funções comunicativas. Geralmente não são personalizados de acordo com as características do usuário e podem ser também em alta ou baixa tecnologia, impresso ou em tablet, né? Exemplos de sistemas não robustos. É um PEX, né? Um PC, o PictoCards, né? Uma traquinha ou qualquer aplicativo de CAA, se configurado sem levar em conta as características e necessidades do usuário. Então, essa é a diferença, né? E vamos entender melhor um pouco sobre o Core Words. Bom, a estratégia do Core Words, ela se baseia na premissa de que aprender uma pequena gama de palavras, algo entre 100 e 200 palavras, contribui para a comunicação na maior parte dos contextos, situações e funções que uma pessoa vivencia na comunicação no dia a dia. Portanto, o início da CAA, ela deve se concentrar na aprendizagem dessas palavras específicas por meio dos símbolos, né? E ao estudar as palavras que são mais comuns na fala, no dia a dia, descobriu-se que aproximadamente 80% são palavras essenciais e 20% são palavras restantes, né, consideradas palavras acessórias. Por exemplo, quantas vezes hoje você falou a palavra vamos? Provavelmente muitas e muitas vezes, né? E quantas vezes hoje você disse as palavras urso polar? As duas palavras. Talvez nenhuma, né? São palavras bem específicas. Então, palavras como querer, mais, fazer, ter, são palavras essenciais. E as 20% restantes são consideradas palavras acessórias, são palavras mais específicas, ligadas a contextos particulares do uso de uma pessoa, por exemplo, nome de pessoas, lugares, adjetivos, né? E palavras que se referem a algo particular, por exemplo, cachorro, maçã. O exemplo de uma frase aqui, a gente vê ali, core words e as palavras acessórias. Tá ali, vamos ligar a TV? Eu quero assistir Patrulha Canina. Vamos supor que, né, uma criança fala essa frase. Ali em azul estão as core words, então é a maior parte dessa frase. E as palavras acessórias seria só a TV e Patrulha Canina. Então, aquelas outras palavras, o vamos, a gente fala para uma série de coisas. Então, se a pessoa aprender a usar essa palavra vamos, ela vai ter um poder de comunicação muito grande, porque vai usar ela em várias situações. E, como a gente já viu, né, a aprendizagem da CAA dá por meio da modelagem e por meio da imersão no uso dos símbolos em situações naturais. Né? Aqui está falando que no Core Words acontece como no POD. E para que a gente se comunica? Vamos ver aqui as funções comunicativas. Algumas dessas partes do slide estão com esse risquinho ali, porque o slide, ele, na verdade, tem uma bordinha colorida. Na hora que eu compartilho, ele nunca aparece a bordinha. Né? Depois, compartilho lá no grupo, vocês vão ver, tá bonitinho. Então, para que a gente se comunica?
para cumprimentar, pedir informações, dar informações, contar relatos, solicitações, solicitar objetos. Então, uma série de coisas. Todas essas funções comunicativas a gente faz todos os dias. Então, num sistema robusto de comunicação, ele permite que o usuário consiga alcançar todas essas diversas funções comunicativas existentes. E não apenas fazer pedidos ou coisas mais, seriam coisas mais simples, vamos dizer assim, né? Agora vamos entender um pouco sobre os aplicativos, né? A gente viu ali os sistemas, aí pensando, é uma dúvida muito grande, né? Todo mundo pensa, qual o aplicativo que eu vou escolher? Muita gente pergunta, qual que é o melhor aplicativo, né? Primeiro, pensando no sistema, para escolher o melhor sistema para o seu filho, paciente, né? Falo novamente, busque orientações de profissional com conhecimento CAA, né? E o que pode ser mais indicado para um, não vai ser para outro. Então, é preciso de pensar bem e escolher da melhor forma, né? Para não se arrepender depois, às vezes. E vamos ver, então, os aplicativos. Eu separei aqui os 4 mais usados, vamos dizer, hoje em dia. Existem vários, existem muitos, né? Mas esses, como eu falei, são os mais usados. Então, se a pessoa decidir qualquer um desses 4, está fazendo uma boa escolha, né? Vamos ver aqui. Primeiro, vamos falar do Grid for iPad. Então, eu coloquei aqui se roda em iPad ou tablet, se é gratuito ou não, né? Então, no caso do Grid, como o nome já diz, né, Grid for iPad, então ele só roda em iPad, sistema iOS, não roda em tablet, infelizmente. É um dos melhores no que diz respeito a funcionalidades, porque ele tem conjugação de verbos automáticos, tem plural, muitos outros detalhes que deixam a comunicação muito mais fluida, né? Para quem quiser imprimir as pranchas, ele salva o PDF em alta resolução, isso é muito bom. Ele é pago, então é gratuito, ele é pago mensal, se não me engano, tá $9, algo assim, então daria uns R$ 40 hoje por mês, né? Ou ele tem assinatura vitalícia, mas a assinatura vitalícia dele é bem cara. E tem a versão pré-teste, né, gratuita por 30 dias. Então, quem quiser instalar e dar uma olhada, dá para instalar no Windows para ver também, se quiser, mas, né, gratuito por 30 dias. A Renata, que se eu não me engano está aqui, a Renata do João, ela sabe tudo de grid, ela tem um curso de grid, quem tiver interesse, quem quiser aprender mais, só entrar no Instagram dela, depois, eu já passei o Instagram dela no grupo, mas depois nos slides vai ter de novo. Então, quem quiser, pode chamar. Outro aplicativo é o TD Snap. Ele roda também apenas em iPad, não roda em tablet. E isso por que acontece? A Renata está aí. Porque a maioria dos aplicativos do CA, eles foram criados lá fora do Brasil. E fora do Brasil, o iPad é muito mais comum do que Android. Então, tem essa dificuldade. No Brasil, a gente usa muito mais o sistema Android, né? Muito mais barato aqui. Mas aí tem essa questão. O TD Snap, ele é gratuito para Windows, sem a voz, mas dá para baixar e ficar mexendo ali sem pagar nada. Só não tem a voz para o Windows, né? Mas dá para mexer e já ter uma ideia de como é que funciona, né? Ele é bem fácil de configurar, bem intuitivo. Tem muito vídeo no YouTube, tem o Instagram do Rafael Alves da Civião, onde ele ensina tudo sobre configurar, é muito bom essa parte. E ele tem um ponto muito bom também, que a assinatura vitalícia dele tem um valor muito acessível, é R$279, se não me engano, pelo menos eu estava esse valor. Então, esse é um dos pontos positivos, né, que eu acho dele, porque você paga esse valor e tem ali a voz e tem acesso a tudo. Isso para o iPad, né? O TD Snap é um dos mais usados por fonoaudiólogos no Brasil. Em português, ele não tem conjugação de verbo automática. Até dá para fazer, dá, mas dá um trabalhão. Eu fiz no sistema do Yoha, dá muito trabalho, mas dá para fazer. Mas ele não vem automático, como no caso do Grid que tem, né? Um ponto negativo dele é com respeito à impressão. Ele não salva o PDF em alta resolução.
Aqui, por exemplo, quando eu fui imprimir o sistema do meu filho, o rapaz que imprimiu, ele teve que fazer um trabalho no Photoshop, reescrever, colorir algumas partes, porque a qualidade não ficava boa, né? Principalmente da escrita. Se for um sistema com botões maiores, né, até que dá, né? Mas no sistema do meu filho, por exemplo, que são muitos botões, né? Aí são botões menorzinhos, aí fica difícil. Por exemplo, o banner que a gente fez, né? O rapaz teve que, né, refazer para eu fazer o banner, porque resolução não ia dar de jeito nenhum. Mas a gente, né, com esse rapaz eu dei um jeito lá e a gente conseguiu fazer. Mas do sistema, você salvar, ele não fica em alta resolução. Por que eu estou falando sobre essa questão da impressão? Porque mesmo optando em usar um sistema em alta tecnologia, iPad, tablet, enfim, é importante a gente pensar em fazer um backup ou a cópia do sistema impresso. Isso é o ideal, na verdade, né? Eu sei que é mais um gasto, mas por quê? Porque o tablet pode quebrar, pode dar algum defeito, acabar de bateria, ou a gente ir para um lugar onde não dá para levar, por exemplo, na praia, na piscina, né? Tem lugares também que, infelizmente, a gente sabe que é perigoso, às vezes, andar até com o celular. Vai levar um tablet, às vezes não dá, né? Então, para todos esses momentos, o sistema impresso salva a gente, né? Tem ali impresso, a pessoa não sai sem a voz, né? Garante acessibilidade para aquela pessoa. O próximo sistema que a gente vai falar é o Coffee Drop. Ele roda em todas as plataformas, tablet, Android, iPad, né? Roda até em celular Android, então essa é uma grande vantagem, principalmente no que diz respeito a parceiros, né? Terem acesso ao sistema, pensando em professores, terapeutas, eles têm facilidade em acessar o sistema, né? Porque pode baixar ali no celular e conseguir aprender no sistema ali da pessoa. Ele é pago também, também tá $9, e a assinatura vitalícia dele também é cara. Também tem versão gratuita para testes. Eu não tenho certeza, eu até tentei olhar, mas não sei se é 30 ou 45 dias, mas tem a versão para teste, quem quiser instalar e dar uma olhada. Eu acho que ele, na minha opinião, assim, do meu ponto de vista, ele é meio difícil de configurar. Mas, assim, eu mexi um pouco nele, assim, não tem muito conhecimento, mas eu achei ele meio complicadinho. Mas também tem a Ana Paula, da Amarelo de Marina, que tem um curso muito bom sobre ele. A Ana Paula já usa há bastante tempo e ela dá curso. Quem quiser aprender sobre Coffee Drop, eu indico. O próximo aplicativo é o Asterix Grid. Então, não confundir com o outro grid. O nome é meio parecidinho, mas... o Asterix, ele roda em todas as plataformas também, tablet, Android, iOS. Na verdade, ele baixa e roda direto pelo navegador da internet. Por isso ele é até chamado de web app. Mas isso não significa que ele precisa estar conectado com a internet para funcionar. Claro que depois de configurar, ele vai precisar da internet para salvar ali, mas depois vai salvar as configurações dele e fixar na tela, dá para usar tranquilo. E esse é um ponto importante ao escolher um aplicativo de CAA, porque tem alguns aplicativos que só funcionam se estiver conectado na internet. E a gente sabe que nem todos os lugares, tem lugar que não pega internet. E aí a pessoa vai ficar sem a voz, porque o sistema não funciona. Aí não dá, né? Então, aplicativos que só funcionam conectados à internet acabam não sendo uma boa opção. Pelo menos para a gente aqui no Brasil, não tem lugar que você vá que tem internet 100% do tempo. O Seaboard era um desses, não sei se mudou, mas ele não funcionava sem internet. Voltando a falar do Asterix Grid, ele é gratuito, um ponto muito positivo, né? A gente sabe que família atípica já tem muito gasto. E ele também não tem conjugação de verbo automática, mas dá para fazer de um jeito parecido com o TD Snap. Um ponto negativo dele é que algumas pessoas têm reclamado que ele tem dado alguns problemas ultimamente, tem travado um pouquinho. Então, eu sei que de algumas famílias que acabaram mudando, optando em trocar o aplicativo por conta disso. Mas
Para quem quiser também, depois pode colocar ali no Google Chrome o nome e pode baixar e mexer, né? E a gente tem que pensar nisso também, porque algo que pode acontecer, por exemplo, alguns anos atrás, a maioria das pessoas no Brasil usavam o aplicativo Let Me Talk, mas já faz um tempo que a empresa parou de atualizar. Então, esse aplicativo não funciona mais, não tem mais suporte. Então, muita gente que usava teve que migrar para outros aplicativos. Então, a gente sabe que tecnologia é assim, né? Quem não sabe se amanhã um desses pode continuar funcionando ou pode parar de funcionar. Simplesmente a gente não sabe, né? E existem muitos e muitos outros aplicativos, gente. Mas, como eu falei, eu decidi falar sobre esses 4, que são os mais usados aqui, né? No caso do Yoha, a gente, junto com a Fono, a gente optou pelo tema na alta tecnologia no TD Snap, né? A gente usa o TD Snap aqui em casa. E depois a gente também imprimiu o sistema dele, como eu falei, né? E a gente usou o livro. A baixa tecnologia a gente usou ano passado na escola. E usa também, às vezes, quando a gente vai para algum lugar, né? Que não dá na praia, enfim. Agora, já que a gente já falou sobre sistema, aplicativo, a gente precisa falar sobre algo importante no que diz respeito à personalização do sistema, que é levar em conta a importância de manter um padrão motor consistente. Então, o que significa isso, planejamento motor? Ele diz respeito a aprender e executar diferentes movimentos. Por exemplo, quando a gente está aprendendo um movimento novo, ou seja, um novo plano motor, a gente vai mais devagar, faz os movimentos no teclado do computador. Quando a gente está aprendendo ali a digitar, a gente fica catando ali, né, demora, até com o tempo a gente vai, e aquele movimento vai ficando automático, a gente faz com mais rapidez, né? Então, ao criar e personalizar um sistema de CA, é importante manter as palavras nos mesmos lugares. Mudar os botões de lugar até altera esse plano motor. Então, a pessoa terá que aprender um novo posicionamento para acessar a mesma palavra. Então, a gente vai ver um exemplo de planejamento motor que a gente usa todos os dias. Olha só. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. O celular ficou sem bateria e a gente pede o celular de alguém emprestado para fazer uma ligação, mandar uma mensagem, enfim. O que a gente faz, geralmente? O que a gente diz? Pega o celular da pessoa e pergunta, onde é que fica seu WhatsApp? Por que a gente faz isso? Será que a gente não conhece o símbolo do WhatsApp ou não sabe ler? Não. É porque a gente está acostumado com a posição que esse aplicativo aparece na tela do nosso celular. Então, a gente cria um padrão motor a usar o celular. Eu coloquei aqui um desenho de uma tela de celular, né? A gente fazer um testezinho rápido. Então, nessa imagem ali, procura ali os aplicativos, o WhatsApp, o YouTube, o Google Chrome, o Instagram e o relógio. Vê ali onde que está a posição deles. Tenta memorizar ali. E aí a gente vai ver na outra tela. Então tá, WhatsApp, YouTube, Google Chrome, Instagram e o relógio. Agora, nessa outra imagem. Agora vamos ver quanto tempo, o quanto ali ficou errado, mas enfim. Quanto tempo você gasta para encontrar esses mesmos aplicativos? Procura ali, WhatsApp, YouTube, Google Chrome, Instagram e o relógio. Então, mesmo que tenha encontrado com alguma facilidade, você teve que fazer um esforço maior, né, para achar, porque tinha memorizado a posição na imagem anterior. Se algum desses aplicativos apareceu na mesma posição onde aparece no seu celular, você achou mais fácil, né? Por isso, então, é assim que acontece a aprendizagem da pessoa ao usar o sistema de CA. Ela não vai ficar ali olhando principalmente para aqueles que não sabem ler, eles não vão ler, mas mesmo para aqueles que têm um bom rastreio visual, por exemplo, meu filho tem um ótimo rastreio visual, ele consegue ver, às vezes numa propaganda de supermercado, um negocinho, um bonequinho desse tamanhozinho, ele consegue.
Mas, se a gente ficar toda hora mudando as palavras do sistema de lugar, né, não é bom. Aqui diz, ó, não mova as palavras para testar os comunicadores, só para ver se eles sabem onde é que está um símbolo, uma palavra. A localização dos símbolos, ela deve ser fixa, né? Deve se tornar algo previsível ao longo do tempo. Se a gente quer contribuir para a aprendizagem motora deles, então a gente deve manter ali. Porque isso vai exigir deles um menor esforço e exigir menos da sua memória de trabalho. Então, sempre que for repetir alguma palavra, às vezes dentro de uma outra pasta, né, a gente coloca a palavra na mesma posição. Depois eu vou mostrar nos slides aqui alguns exemplos do sistema que vai dar para a gente entender melhor isso. Mas sempre tem ficado isso claro, a importância do padrão motor. E então, por exemplo, no celular, ninguém ia gostar se eu falasse com você, agora, sei lá, uma vez por semana eu vou mudar seus aplicativos todo lugar do seu celular. Ninguém ia gostar. Você compra um celular novo, você fica um tempão para aprender a usar o celular. Por quê? Porque está tudo diferente. Então, acho que deu para entender esse ponto, né? Então, é isso que a gente vai ver agora, ó. Como que funciona o sistema na prática. Eu vou mostrar aqui, eu estou mostrando o sistema do meu filho, né? Como eu falei, ele é baseado em Core Words, é uma das estratégias no uso na configuração do sistema, né? Agora que eu estou me embolando toda. Mas lembrando, gente, ó, que esse é apenas um exemplo que o sistema precisa ser configurado e personalizado de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia de como que é o sistema, né? O sistema dele hoje está com 40 abas ou páginas, essas todas nas beiradinhas aqui, nas laterais, embaixo, na outra lateral são abas do sistema ali, né? Então, ele está com 40, essa é a página inicial. Na verdade, a gente já mudou algumas coisas ali, mas na época que eu tirei esse print estava assim. E hoje ele está com 80 palavras na página inicial, né? E 26 abas em volta, porque tem outras abas ali dentro das minhas listas, categorias, então por isso que no total ficam 40. E essa página contém algumas das palavras que a gente mais usa durante o dia, né? Como eu falei, ele tem o vamos, pegar, abrir, eu, você. E a escolha das cores ali faz parte também de como que o sistema é organizado. Tem sistema de algumas pessoas que não é tão colorido, fica só as bordinhas coloridas e o fundo branco. Mas isso é de acordo com questões sensoriais, questões visuais do indivíduo, né? E a escolha das cores, existe uma chave de cores, chamada chave Fitzgerald, que a gente procura seguir dentro da CAA, né? Então, por exemplo, os verbos, todos eles ficam em verde, os pronomes ficam amarelo. Então, cada categoria, assim, né, de palavras, existe uma cor específica para a gente deixar ali. Mais um exemplo para você ter ideia, assim, do que tem, né, no sistema. Então, meu filho tem essa parte de versão. Aí viu que tem algumas palavras aqui, repetiram eu, você, quero, vamos, brincar. Então, eu repeti lá da página inicial, né? E elas aparecem na mesma posição aqui, né, nessa parte do sistema. Então, tem essa página de versão, tem também emoções, algo bem importante, né? A pessoa conseguir expressar se está triste, se está feliz, se está cansado. Enfim, ontem, meu filho estava nas terapias, ontem ele estava bem cansadinho, que ele não quis dormir à tarde. E aí ele fez a fono, depois, na segunda ele tem fono, TO, depois físio. Aí ele já estava na físio, estava cansadinho, né? E aí a físio viu que ele estava cansado, ela me contando depois, que ela levou o comunicador para ele e falou, como é que você tá? E aí ele colocou com preguiça. Aí ela falou, não, você não tá com preguiça, você tá cansado, mas ele viu ali, quis dizer que ele estava com preguiça. Então,
é muito bom. Hoje mesmo, teve uma hora que ele estava chorando, ele veio lá e falou que está triste. Isso ajuda muito, imagina regulação da pessoa, conseguir expressar, conseguir dizer o que está sentindo, é muito bom. Tem também opinião, né, para dizer, uma vez ele chegou e disse, colocou bonito e falou, eu, bonito, sem a CAA, ele não podia fazer isso, gente. É coisa melhor a pessoa se achar bonita e conseguir dizer, né, mesmo que seja uma criança, mas... Então, e tem outras coisas, tem aqui também, não quero falar. Ele tem direito de não querer falar às vezes. Então, né, pode. Outra coisa que ele usa muito também é pedir um abraço, dizer que é um abraço, e eu é muito carinhoso. A gente tem no sistema, dizer que está com saudade. Aqui em pessoas tem com saudade. Então, às vezes ele fala que está com saudade do amiguinho, às vezes está com do vovô, enfim, e ele diz, né? Então, como a gente viu, né? Lembrando que CA não é modelo pronto, né? Nos aplicativos, quando a gente baixa, eles vêm um modelo, né, ali, mas é, como o nome já diz, só para a gente ter uma ideia ali de como fazer, né, como configurar. Até porque, como a gente viu no início, CAA é acessibilidade. Então, vamos pensar numa pessoa de cadeira de rodas, ou aparelho auditivo, enfim, será que ia numa loja comprar um modelo qualquer e vai servir para todo mundo? Não, né? Qualquer item de acessibilidade, ele vai precisar de ajustes para se adequar àquela pessoa, né? Então, com a CAA também funciona da mesma maneira. E lembrando que no sistema de alta tecnologia, né, no iPad, no tablet, o sistema fica bloqueado no aplicativo de comunicação e ele, preferencialmente, né, ele vai ser usado apenas com esse objetivo, principalmente para crianças, que não é uma hora ali mexendo no YouTube e depois que a criança não tem essa capacidade de, né, de definir o que é mais importante ali. Eu acho importante a gente frisar também o que a CAA não é. Então, CAA não é um simples apoio visual. O que é apoio visual? São imagens usadas para ajudar em algo específico. Por exemplo, como usar o banheiro. A gente tem aqui em casa o apoio ali no banheiro. Ou para uma história social, para, por exemplo, fazer um exame médico, para cortar o cabelo. Então, tudo isso vai ser um apoio visual. O CAA é um sistema que vai ajudar o indivíduo a se comunicar. É comunicação. Então, são coisas diferentes, né? Não é também só um iPad, um tablet, né? Quando o sistema está configurado, como eu falei, né, fica bloqueado ali, então não é um brinquedo. Eu falo isso para criança, principalmente para criança. Quando a gente foi levar o meu filho, o ano passado, ele levava o tablet nos dias de contação de história, a gente fazia a historinha dele, né? Ele criava a historinha, só ia perguntando e ele escolhia os personagens, escolhia o que eles iam fazer, e aí a gente montava a historinha dele, ele contava no dia da contação de história. Então, antes de levar, um dia eu levei lá na sala e expliquei para as crianças que aquilo não era o brinquedo, até falei que não era um tablet, para criança eu já digo que não é tablet, porque eles associam tablet a brinquedo. Então, eu falo que é o falador do Yoha, ou o comunicador. E aí eles entenderam, mostrei, deixei eles mexer, então eles viram que realmente não tinha YouTube, não tinha nada de graça para eles ali. E também não é um livrinho de ilustração, né? No caso daqueles que usam baixa tecnologia, não é só um livrinho. Não é cardápio, não é um sistema só para a pessoa decidir o que ela vai comer ali, né? Não é demanda nem terapia, de forma alguma, né? E não é teste. Então, o sistema não é para a gente ficar perguntando para a pessoa assim, cadê o eu? Cadê o brincar? Mostra aqui, deixa eu ver se você sabe. Não, isso não é teste, né? A gente modela, mostra ali como que a gente usa o sistema para a pessoa, né? Mas não é para a gente ficar testando, né? E vamos ver agora os erros mais comuns na CAA. Gente, eu nem perguntei hoje, mas se alguém tem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade aí, dizer.
ou colocar no chat, ou depois colocar lá no grupo também. Eu até esqueci de abrir o grupo hoje, gente, hoje foi tão corrido, mas depois eu abro o grupo, mas se quiser abrir ali, e pode colocar ali qualquer dúvida, tá? Então, vamos ver quais são os erros mais comuns que não fazer. Primeiro erro, eu falando primeiro, eu já cometi, ainda cometo muitos desses erros, é normal, não tem como não fazer, né? Mas o primeiro erro é exigir resposta. Então, a gente não deve pegar a mão da criança e colocar lá no símbolo. Não, né? Não deve fazer isso. Seria como pegar e mexer na boca de uma criança falante para obrigar ela a dizer alguma coisa. Vamos dizer assim. A gente pode dar pista visual, pode dar um apoio visual ali, dependendo, né? Onde que a gente ajudar a pessoa a acessar aquele símbolo, mas não pegar na mão dela e colocar, né? Existem outras questões envolvidas com isso, que não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas e algo importante também, interpretar comportamentos comunicativos dessa pessoa e transformar em símbolos. Por exemplo, a criança para na frente do brinquedo ou do livro e olha para o brinquedo, olha para você, olha. O Johan, muitas vezes ele faz isso, mesmo com o sistema hoje, mesmo, tem hora que ele faz isso. Então eu sei que ele quer aquilo. Então, aí você pode modelar. Eu vi que você quer pegar o carrinho, coloca o pegar, ou quero. Né? Então, dá para modelar nesse momento. Outro erro, exigir que ele olhe para o sistema enquanto você modela. Só porque ele não está olhando, não significa que ele não está prestando atenção. Então, modelar, como a gente fala, é apontar o sistema enquanto fala, né? Então, eu posso dizer, eu quero água, apontar o quero, pegar uma água e tomar. Então, assim, eu estou mostrando para ele como me pedir água, como dizer que ele quer água. Né? E outros exemplos, assim, a gente pode também pedir para ele descrever alguma coisa. Ah, aquilo é pequeno, é grande, é longe, perto, dar uma opinião, e assim a gente vai ensinando, né? Terceiro erro, focar de modo exagerado no sistema. O mais importante é o usuário. Então, a gente deve aceitar e valorizar todas as formas de comunicação, apontar, vocalizações, não importa, expressão facial, lembrar que a gente já falou semana passada que a comunicação é multimodal, né? Se você já entendeu o que aquela pessoa quis dizer, não precisa exigir, não deve exigir que ele repita isso usando o sistema. O quarto ponto, modelar é troca e conexão, não é uma atividade. Então, permitir que aconteça em contextos naturais. Não existe a hora da modelagem. Quinto erro, que é bem comum, que é bem difícil de não fazer, é fazer festa ou comemorar cada vez que ele consegue acertar um símbolo. Eu sei que é difícil a gente não fazer, mas o usuário ele não tem que ser recompensado, justamente porque ele não está fazendo uma atividade. Então, o melhor reforçador é atender prontamente aquilo que ele solicitou. Né? Assim ele vai descobrindo o poder das palavras. Eu passei para o quinto ali. O sexto erro é dominar a conversa e querer falar usando o sistema o tempo todo, né? Nós queremos dominar, né? Importante fazer pausa com expectativa. E eu sei que é bem difícil, eu tenho bastante dificuldade de fazer isso, né? Então a gente pergunta e dá um tempo ali, alguns, né, segundos, para deixar a pessoa processar aquilo que a gente falou e para dar tempo para que ela responda no sistema. O sétimo erro, fazer muitas perguntas de sim ou não. Assim ele só vai aprender a usar essas duas palavras. Lembrando também que responder perguntas de sim ou não não é algo tão simples quanto parece, né? Você pode, por exemplo, dar 2 ou 3 opções e pedir para a pessoa fazer uma escolha, ou dizer como ele está se sentindo, né? Pedir para dizer o que achou de uma atividade, uma brincadeira, e colocar ali a opinião, e ele vai dizer. Então, tem muitas formas de estimular, né? O oitavo erro, é um dos maiores erros também, né? Não deixar o sistema sempre disponível.
o sistema precisa estar sempre à disposição, né? Nunca, em hipótese alguma, ele deve ser guardado ou retirado do usuário, né? Lembra que essa é a voz dele, seria como você colocar uma fita assim na boca de uma pessoa, né? Então a gente não faz isso com uma pessoa falante, né? Agora vamos falar sobre os indicadores de progressos que às vezes a gente não nota. Então é frequente a gente ouvir às vezes de pais, né, ou de outros que ele não está progredindo, está usando já há um tempo, mas está só brincando com o sistema, fica só apertando vários botões ali, não consegue usar de maneira funcional, às vezes a pessoa fala, né? Eu modelo no sistema, mas ele não presta atenção, não olha para mim. Então, só que a gente pensar, o usuário pressionar muitos botões é um sinal de progresso. Porque quando ele está explorando o sistema, ele está ali conhecendo aquelas palavras também, está aprendendo, né? Às vezes parece aleatório, mas não é. O segundo indicador é que ele repete frequentemente algumas palavras. Então, eles navegam no vocabulário ali e utilizam uma memória motora para localizar aquilo que ele gosta, que ele quer. Então, às vezes, ele vai repetir mesmo. Outro ponto, o usuário olha para você enquanto você modela no dispositivo. Então, ele pode não estar observando diretamente, mas quando você modela, às vezes ele para, né? Olha rapidinho ali no dispositivo, então ele está aprendendo, está progredindo. Quarto ponto, o usuário geralmente protege seu dispositivo, mas está disposto a permitir que você modele nele. Então, esse também é sinal de progresso, né? À medida que ele obtém informações ali de como você modela, ele fica mais disposto para revezar. Isso é um progresso. O quinto ponto, o usuário faz contato visual ou responde com expressões faciais depois que você modela uma mensagem com a qual ele se conecta. Então, eles estão começando a visualizar seu dispositivo como um meio de conexão. E isso é um progresso. Agora, vamos falar um pouquinho como que a CAA pode mudar a vida de alguém. Eu trouxe aqui o exemplo da Jordan Zimmermann. Vou contar um pouquinho a história dela. É uma jovem de 28 anos. Ela é autista, não falante. E até os 18 anos ela não conseguia se comunicar. Ela conta que nessa época ela era tratada como sub-humana na sala de aula e controlada por outras pessoas que presumiam que ela era incapaz de se comunicar significativamente. Mas depois de receber acesso à comunicação aumentativa eficaz, ela teve as ferramentas de que precisava para se comunicar e isso mudou a vida dela. Ela acrescenta: eu tinha tanta informação dentro de mim e tantas coisas que queria compartilhar, no entanto, eu não conseguia me comunicar. Quando comecei a usar a CA no tablet, foi um desafio. Aprender uma nova ferramenta de acessibilidade é difícil, e ser incluído em uma comunidade pela primeira vez aos 18 anos foi incrivelmente bonito e desafiador. Então, para resumir a história, depois de ter acesso à CAA, a Jordan continuou estudando, fez faculdade, está terminando o mestrado e foi nomeada para servir no comitê do presidente Biden para pessoas com deficiência intelectual. Então, esse trechinho da história até eu tirei de uma entrevista dela do ano passado. Não sei, talvez ela já até tenha terminado a faculdade, eu não atualizei aqui. Mas vê quanta diferença fez na vida dela. E isso que ela teve acesso aos 18 anos, gente. Então, será que não, né? Será que a CA não ajuda as pessoas que precisam desse apoio, né? Então, a gente vê quanto ajuda, né? Aqui em casa a gente vê muito isso. Mesmo meu filho tendo 6 anos, a gente já vê uma grande mudança. Isso que a gente usa apenas um ano, né? Em janeiro do ano passado que a gente começou de fato, né? A gente começou a estudar em 2022, mas em janeiro a gente implementou mesmo. E para a gente ter mais uma ideia de como que a CA ajuda realmente, eu quero mostrar um vídeo do Murray. Esse vídeo mostra também como que a CA mudou a vida dele. Eu vou compartilhar o vídeo dele aqui.
O vídeo é legendado, então acho que dá para a gente acompanhar. Vou abrir aqui. Depois eu vou colocar o vídeo lá no grupo também, para quem não conseguir acompanhar totalmente ali. Voltar. Ai, peraí. I am an autistic person. It is obvious when you see me. I have no voice, but yearn to say so much. If you are willing to listen, I will try to say how I feel. I live in a total blur of information. If I have too many people in a room at one time and one place, it is too overwhelming for me to have to process. I have to jiggle my brain to make it settle. It's just how I cope. Water takes my pain away, because it allows me to lose myself in a place that asks no questions of my abilities. Every drop lets me be me. Before I could communicate through typing, I remember that I was frustrated by people who were kind, but didn't know my brain was as good as people who can speak. I remember being told that I liked the Teletubbies, which I did, but I wanted to move on and was desperate to read books for my age. Now I have the chance to speak up for people like me. I am speaking from my heart. Non-verbal people are pleasing to be around because we sense the world in a deeper way than those who talk. Because we cannot express our emotions instantly, we become deep thinkers, people watchers. We have the same dreams as everyone else, so please don't treat us differently. Each of us is a star, eager to be discovered and named in the atmosphere. If you acknowledge our abilities, we can shine brighter. We have so much to say. Please hear us. I think we're all better people for knowing Murray. He's made such a big difference to all our lives. I can actually understand how deeply he thinks about things. He's very privileged to be part of his life. His whole experience is expressed there in just a few minutes. It's wonderful, wonderful. That just sums up everything about Murray, and it's just lovely to be telling us how his world is. I am happy that the world can see the real me. O que vocês acharam desse vídeo, gente? Emocionante, né? Interessante. Gostei muito da história dele. Depois tem um vídeo com a Jordan Zimmerman também. Ela tem até um documentário sobre a história dela. Depois eu posso compartilhar também. E antes de finalizar, vou voltar para os slides aqui. Um minutinho de novo. Voltou tudo para o início de novo.
Eu vou contar uma história para vocês, uma história bem bonitinha que eu achei. Talvez alguém que já conheça. Compartilhar aqui, já vou contar. Não sei se vocês já conhecem alguém, talvez já conheça a história do bambu chinês. Dizem que depois de plantada a semente do bambu chinês, ela passa os primeiros 5 anos como um pequeno broto fora da terra. Então, para quem observa, durante esses 5 anos, parece que ali não vai crescer nada, né? No entanto, durante todo esse processo, todo esse tempo, na verdade, o bambu cresce, se fortalece abaixo do solo. Tem uma complexa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra. Então, essa estrutura vai sendo construindo. Então, para quem está observando, parece que não existe nada, e ao final desse 5º ano, o bambu chinês ele cresce até atingir uma altura de 25 metros. Então, o início com a CA, às vezes, ele pode ser igual a esse bambu chinês. O início é bem difícil, gente. Tem horas que a gente dá vontade de desistir, não vê muito progresso, não vê, às vezes, modela e não vê a pessoa usando, isso acontece com muitos, né? E a gente investe ali, estuda, investe tempo, dinheiro, esforço, né? Tudo para ajudar aquela pessoa a aprender a se comunicar melhor usando o sistema. E às vezes a gente não vê nada por semanas, meses, e em alguns casos até por anos também. Então, caso isso aconteça, né? E quando isso acontecer, então a gente deve lembrar da história do bambu chinês, né? Deve ter paciência para continuar trabalhando, persistir, modelar, né? Que o 5º ano vai chegar. E com ele vai vir o crescimento, as mudanças, né? Como a gente jamais esperava. E eu vejo isso aqui em casa. Teve momentos assim que eu não via evolução, assim, de repente dava um boom. De um dia para o outro, o menino já, sabe, evoluía, começava a usar um monte de coisa. Então, essa história do bambu chinês eu queria deixar, né, como um lembrete poderoso para a gente manter o foco, a persistência e manter a fé. Não importa quão desafiadoras as coisas possam parecer, a gente se lembrar que às vezes o filho, o aluno, né, está apenas construindo as suas raízes. Quando chegar a hora, ele vai crescer rapidamente e alcançar grandes alturas. Portanto, a gente não desistir, né? Depois eu posso colocar para vocês, como agora já ficou tarde, assim, mas botar um videozinho de como que foi nosso início. Tem um videozinho da Stephanie, a fono, mostrando o sistema para o meu filho pela primeira vez, e pela segunda vez que ela mostrou uma prancha para ele e perguntou se ele queria ajuda, e logo depois ele já usou ali, procurando ali onde que era ajuda. Por quê? Porque desde o início eu falei para ele, filho, a gente está fazendo um sistema que vai te ajudar a comunicar. E cada vez que eu falava isso para ele, os olhinhos dele brilhavam, sabe? Ele já entendia que aquilo seria algo bom para ele. E então, né? E hoje, depois desse tempo, né, eu fiz um outro vídeo contando nesse 1 ano de trajetória quantas coisas a gente teve, como eu contei, né? Ele poder participar na escola, contar a historinha que a gente tinha criado. Então, o dia de contação de histórias, no início, ele tinha as crianças, né? Cada uma contava a historinha e ele sentava na cadeirinha para contar. Mas ele não conseguia falar. Então, ele não conseguia participar. E a professora falou comigo e a gente conseguiu montar no sistema dele. E ele conseguiu participar. Você tinha que ver a alegria das outras crianças, né? Abraçando ele, todo contente por ver ele participar, né? Então, isso é bom para ele, bom para as outras crianças, né? Ser aprendizado para todo mundo. As crianças aprender inclusão, ser mais tolerantes, amor ao próximo, isso é muito bom. A gente também, nós aqui em casa, nós somos testemunhas de Jeová. Então, nas nossas reuniões, tem uma parte da reunião onde quem quer comentar, né, responder as perguntas, pode levantar a mão e comentar. E o Johan muitas vezes levantava a mãozinha dele, mas ele não consegue falar, né? Então, o que a gente fez? A gente conversou com os irmãos lá, falou, olha, ele usa esse sistema para se comunicar e tal, e eles prontamente falaram, não, pode usar.
E a gente tem a filmagem também do primeiro comentário que ele deu, eu configuro, né, a gente escolhe uma frase curtinha, né, e aí eu configuro ali como uma criança da idade dele responderia. Então, ele vai na hora e coloca o microfone ali no sistema dele e ele dá o comentário. Então, toda semana ele tem um comentáriozinho dele. A semana que é meio corrida, às vezes não consigo fazer, ele fica lá na reunião levantando a mão, porque ele quer participar, né? Então, isso é inclusão, isso é acessibilidade, né? E, então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, né? Eu parei aqui no final que acontece, né? Às vezes, quando a gente começa a estudar sobre um assunto, a gente acaba tendo mais perguntas do que respostas, né? Porque estudar abre nossa mente, abre para novos questionamentos, né? E essa frase dessa psicóloga que eu achei muito bonita, que diz: perguntar nos move, nos expande. Ao invés de anestesiar nosso sentir, nosso pensar, nosso querer, os questionamentos são um convite a nós mesmos e ao outro para ver além do que já foi visto. Então, não tenho medo de perguntar, fiquem à vontade. Se eu souber responder, eu vou ficar contente aqui. Comentar também, o que acharam, se alguém quiser levantar a mão, se tiver algum comentário, podem. Karine está dizendo que aprendi muito com você, agora vejo que a CA como uma grande possibilidade do meu filho, depois de ter sido desencorajada até por profissionais. Karine, infelizmente, né, como eu falei, isso acontece, mas isso está mudando, né? Felizmente, isso está mudando, né? A gente, por exemplo, no meu Instagram, eu comecei a usar o incentivo do meu marido para divulgar informações, e que tem de profissionais que acessam lá e começam a me seguir e falam: eu não sabia, eu quero aprender mais. Aí eu passo alguns cursos, alguma coisa, né? Umas informações. Então, essa mentalidade ainda bem que está mudando, né? Eu posso dizer por mim, há um tempo atrás, né? Quando eu ouvi falar sobre CA na primeira vez, a primeira pergunta que me veio: será que não vai atrapalhar a fala do meu filho? Eu pensei nisso, quem é que não pensa? Então, mas aí eu fui buscar conhecimento e fui quebrando esses mitos. Então, isso acontece também com profissionais, né? É algo natural. Então, era isso, gente. Clever. Pode abrir o áudio. A Fran está dando parabéns. Sila, pode abrir seu áudio. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não. Acho que você mesmo tem que abrir aí. Deixa eu ver. Conseguiu? Ainda não. Fechou. Abriu e fechou de novo. Fechou. Abriu e fechou de novo. Tenta de novo, vamos tentar. Não consigo abrir por aqui. Não deu. Aqui, ó. Tenta aí. Agora deu. Pode falar. É porque o organizador desativou, aí a gente não consegue abrir. A gente tentou apertar aí. Pois é. Assim, a minha dúvida é essa questão entre a fala, eu estou passando por essa situação hoje, entre a fala e o aplicativo, sabe? Uhum. Eu acho que, assim, eu até falar com o fono do Kleber, que mudou o fono agora lá onde ele faz o aba. Aí ele puxa mais pelo aplicativo. Eu acho que assim, você fica, como o Kleber já está falando, aí eles acabam deixando um pouco de lado o trabalho com a fala e ficam muito no aplicativo. Assim, não é, às vezes assim, o pessoal fala do mito, mas eu acho que existe. Eu comecei a sentir agora que existe esse problema entre a fala e o uso do aplicativo. O Kleber. Olha, vamos pensar assim.
qual que é a forma que ele decide, qual que é a forma que ele está escolhendo para se comunicar, né? Às vezes, não conheço ele, não vou, né, posso estar dizendo bobagem aqui, mas às vezes usar o sistema exige menos esforço para ele. Então, em alguns momentos, quando, né, dependendo de onde ele está, dependendo se ele, às vezes, quando está num lugar que às vezes vai ficar meio com vergonha, ou se senta meio pressionado para falar, prefere usar o sistema. E em momentos e ambientes que ele se sente mais à vontade, prefere falar. Então, isso pode acontecer. Isso acontece muito com meu filho. Aqui em casa, ele é um falador. Fala o tempo todo. Uma das fonos outra fono da outra clínica que ele participa, ela disse que vai começar a trabalhar as pseudopalavras com ele. Vai voltar um pouco essa parte da fala dos fonemas, né? Porque aquela coisa, não precisa parar uma coisa para estimular a outra, né? Meu filho continua fazendo terapia de fala. Ele continua, nunca parou. Ele continua fazendo. E usa CA junto, né? A CA está ali para ajudar na comunicação dele durante as sessões com a fono, com as outras terapeutas, né? Mas, porque, lembra que semana passada a gente falou que não atrapalha a fala? Por quê? Porque o ser humano, ele sempre escolhe o mais fácil. A gente vai sempre no mais rápido. A fala é sempre mais rápida. Então, se eu consigo falar, eu vou falar, né? Nos momentos que eu não falar, é porque tem algo ali que está me impedindo, e aí eu prefiro usar o sistema. Mas não precisa se preocupar. Eu vou depois colocar, eu não coloquei aqui também por causa do tempo, mas depois eu quero compartilhar com vocês um vídeo da Carol Souza. Talvez muitas conheçam, né? A Carol Souza, do Carol Souza Autistando, uma autista falante, mas que usa o sistema de comunicação, né? Que ela tem necessidade complexa. E então, um vídeo que ela falou de uma família lá nos Estados Unidos que começou a usar o sistema com um adolescente, né? E depois de um tempo, ele começou a falar, O que eles fizeram? Tiraram o sistema. Mas o que aconteceu? Ele só estava usando por exemplo, para fazer pedidos. Não estava ainda com uma fala bem desenvolvida e usando para todas as funções comunicativas que a gente falou. E isso só fez o quê? Ele ficar deprimido, só prejudicou ele. Então, o sistema, muitas vezes, se com o tempo a pessoa deixar de existir, deixar de usar, ela mesma vai escolher. Com o tempo, esses dias, uma mãe colocou que o filho dela, pela primeira vez, saiu sem o comunicador, depois de 3 anos usando. Por quê? Porque agora ele já se sente seguro para falar. Ele já era falante, mas ele não tinha essa dificuldade no planejamento. Então, depois do tempo, usando, ele está começando a deixar o sistema de lado. E isso acontece muitas vezes. Não, mas no caso do meu, ele precisa do sistema, mas ele precisa também ser estimulado à fala. Porque, assim, a gente porque, às vezes, assim, lá nessa clínica, né, eles ficam muito ao sistema e não faz um programa para trabalhar também a fala, né? Tem que ser estimulado as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, sim. Aí é algo que deve ser conversado, né, com a equipe, ver ali o que vai ser melhor para ele. Né? Tem que ser. E é uma coisa que eu também fiquei preocupada, essa questão do TD Snap em relação às imagens, né? Que nem você falou aí, né? Agora eu tenho que fazer o livro do Cléber, já estou precisando do livro também, né? Aí você disse que fez como na gráfica, ele melhora a imagem do TD Snap? Não, na verdade, com o rapaz que fez para mim, ele é um rapaz que já trabalha com isso, né? Já tinha imprimido o sistema de outras pessoas, então ele trabalha com impressão. E aí, como a gente viu que a resolução, ele fez um teste, né? Imprimiu, a resolução não ficava boa, então ele já tinha os programas lá que fazem esse aprimoramento da imagem, né? Então, como ele já trabalha com isso, ele fez isso. Eu não vou dizer que toda gráfica faz isso, ou isso aí, eu já não conheço. Não sei depois se tu puder informar para a gente qual é o programa que ele usou, para a gente pensar numa gráfica, aqui tem muitas gráficas, né? Porque eu vou ter que sei que um dos programas que ele usou foi Photoshop. Era o Photoshop. Pois tem que ser, acho que na gráfica, acho que eles conseguem melhorar, né? Essa impressão, né? Eu acho que a pessoa que trabalha com isso deve ter conhecimento na área. Muito bom, tá? Obrigada. Nada.
A Luciana levantou a mão. Pode abrir o áudio, Luciana. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigada aí, né, por esses 2 encontros, foram maravilhosos, né, agregou muito na nossa, acho que na vida de todos nós que estamos aqui, né, Eu que e agradeço. como você... Pode falar. Não, eu que agradeço. E como você mesmo falou, quanto mais a gente estuda, parece assim que mais dúvida a gente tem, quanto mais a gente vai personalizando o sistema do nosso filho, né, porque eu sou mãe de uma criança, né, que usa, estamos aí usando o TD Snap, mas cada vez que eu vou mexendo, que eu vou estudando, eu vou dizendo, meu Deus, eu tenho mais dúvidas, e eu queria pedir uma dica, né, porque já ficou muito bem claro nesses 2 encontros sobre a questão do plano motor, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir me fazer ser entendida no que eu quero. Eu estou querendo confeccionar um banner, né? Eu até falei com você no privado, e aí eu já fiz essa prancha, né? Que vai ser para impressão, e aí eu tenho que queimar a cabeça aí, como que eu vou melhorar essa impressão, enfim, isso daí é uma outra parte que eu vou ter que correr atrás aí em gráfica, com pessoas que sabem mexer em programas. A minha grande questão aqui de pedir uma ajuda é em relação à questão motora. Veja bem, qual o meu objetivo desse planner? Ou desse banner, desculpa. Porque, assim, o meu filho, ele já utiliza o iPad, né, durante as dias dele. Só que, assim, a gente vê a nossa realidade, que nem todos os profissionais estão engajados, né, a gente tem que entender também que são clínicas com planos de saúde, que tem ali uma demanda muito rápida, enfim, isso é um outro mérito. Uma outra questão. Então, eu queria fazer esse banner no sentido da pessoa estar aprendendo quais são aquelas palavras mais básicas, né? Eu queria usar essas palavras básicas, que é a primeira, que é essa primeira aqui, né? Essas primeiras aqui, as ações, enfim. Mas a gente sabe que tem aquelas abas, né? Essas abas eu não queria colocar e aproveitar essas abas para colocar outras coisas. Aí é onde entra a minha dúvida, né? As outras coisas, provavelmente não vai conseguir colocar na mesma posição. Eu consegui, ao máximo, colocar algumas na mesma posição. Mas mesmo assim, ainda ficam espaços, né? E esse banner, em especial, eu quero levar para a escola. Então, por exemplo, dentro da pasta da escola que eu fiz aqui, tem ler, escrever, contar. E eu queria colocar essas palavras aqui, porque, por exemplo, a professora, ele tem um auxiliar, então quem manuseia mais esse aplicativo, o iPad, é ele e a auxiliar. Mas eu quero começar a estar levando mais para as outras pessoas. Então, qual foi a minha proposta, né? Que eu falei com a coordenadora, de estar levando esse banner até para as pessoas não precisar sair lá do lugar, mas estar ali, né, apontando, Biel, o nome do meu filho é Gabriel, Biel, vamos abrir. A professora, tipo, abrir o livro e tá ali. Seria mais ali uma questão para ela ir pegando uma prática, aprender onde está aquelas palavras, para quando ela for pegar o iPad dele, ela já ter ali uma habilidade, um manejo, já saber como modelar. Então, aí a minha pergunta, acho que tu já compreendeu, né? Então, eu fiz justamente isso. O banner que a gente fez aqui, a gente fez justamente isso. Eu não coloquei todas as abas ali, eu aproveitei o espaço das abas e coloquei palavras que eu achava que eram interessantes colocar. Por exemplo, tem ali com licença, por favor. Claro, elas não estão na mesma posição, mas eu fiz o quê? Eu coloquei numa posição próxima, por exemplo, o com licença, ele está mais ou menos aqui no sistema, eu coloquei ele aqui, né? Então, eu coloquei mais ou menos... Até porque, por exemplo, como aqui é grande, não vai ser o mesmo planejamento motor, porque o sistema é desse tamanhozinho e aqui é enorme, então não vai ser o mesmo movimento. Sim. Mas eu coloquei aproximado, né? E algo que você pode fazer também, que eu fiz na escola do meu filho, foi imprimir a prancha, por exemplo, a prancha da escola. A prancha da escola eu imprimi e dei para a professora.
imprimi umas Sim, eu também vou fazer isso. E dei para a professora, entreguei do tamanho da prancha mesmo, né, menor, do tamanho de uma folha, e entreguei para a professora, e aí ela, e aí eu coloquei aqui, né, as palavras que tinham mais a ver com a escola, né, fiz a prancha da escola mesmo, né, e imprimi a prancha da escola no tamanho menor, né, para ela ter acesso. E tem pessoas também, algo que eu quero fazer, quero ver se eu consigo fazer esse ano. Pode colocar lá, mãe, a minha assistente, olha. Algo que eu quero fazer esse ano, tem pessoas que imprimem essa pranchinha da escola para as outras crianças da sala usarem também. Sim, então, sim. é algo muito, muito legal. É algo assim que então, aí exige mais custo e tal. Mas se a gente conseguir fazer, né, para colocar isso, ó, essa aqui era a prancha da escola dele, então eu repeti algumas, né? Mas aqui tem lanche, tem parquinho, outras coisas assim. Sim. Então, e o objetivo principal desse pensamento foi exatamente isso, começar a aproximar as pessoas dele, né? Porque, por exemplo, a gente observa que eles têm medo de pegar, né? E aí eu hoje mesmo, a coordenadora disse: ô, Luciana, que bom que tu fez essa fala, porque às vezes a pessoa tem receio, né? Não sabe onde está, então é mais nisso, não é propriamente para o meu filho ir lá, né? Ele vai estar com dele, mas, por exemplo, algo que ajuda muito, por exemplo, no caso de outras crianças estar com o sistema, em questão de ele, representatividade para ele. Ele vê que ele não é um ET, vamos dizer assim, que só ele usa aquilo ali. Ele vê com outras crianças usando, e as crianças são, o pessoal fala, são os melhores parceiros de comunicação. Eles aprendem muito rápido. Viu as crianças falantes na sala, assim. E até bom para eles também, porque como tem a figura e o nome embaixo, ajuda depois até na alfabetização. Tinha uma mãe que ela fez um banner também, e depois a professora usava o banner na alfabetização. Eles estavam na fase de alfabetização, ela usava ali, mostrava as palavras. Então ajuda até nisso. Sim, muito obrigada. Era isso mesmo, acho que vai ser muito, muito bom, né? Eu imagino assim, eu já estava visualizando, assim, como Jesus disse, pelos olhos da fé, eu imaginando no dia que eu conseguir, né, fazer essa impressão com uma qualidade boa, e quando ele chegar, entrar na sala dele e ver aquilo ali, tipo, né, exatamente o que você falou. Não, e muitas vezes o meu filho, às vezes, né, ele usava o banner na escola para se comunicar. Ele tinha o dele, né? Mas às vezes muitas vezes ele botava quer ir embora e colocava lá, apontava ali, não, né? Então não estava disponível ali, então. Sim. É isso. Muito obrigada, viu? Foi Obrigada, maravilhoso. Eu que agradeço, gente. Que a gente possa ter muitos outros. Tá bom. Gente, já são 10 horas, tá todo mundo cansado, com fome. Eu vou encerrar aqui, só agradecendo aqui, né? Deixar alguns agradecimentos ali, agradecer a minha família, meu marido, que sempre me apoia, me incentivou a criar o perfil do Instagram, né? Falar sobre CA. A minha filha também, que me atura todos os dias. Meu filho, que é o motivo de eu estar aqui, né? Ele que me faz estudar e buscar conhecimento. Minha amiga Mayara, que está aqui, que me ajudou nesses 2 dias, me apoiou na reunião. Minha amiga Chádia e minha tia, que me ajudaram na organização dos slides, das minhas cobaias. As intérpretes de Libras também, a Areli, a Janaína. O outro moço que entrou hoje, gente, eu não gravei o nome dele, ela colocou ali em cima da hora, não coloquei aqui, mas agradeço também, sei que ele ajudou. As muitas mães feras em CA, que sempre me ajudaram, me ensinam muito. A Renata, que entrou um pouquinho hoje também, aprendo muito com ela, ela me ajudou a fazer esse banner aqui para a escola. A Juliana Kurasaki também, muita coisa aqui, conteúdos dela que me ajudou a criar. A Ana Paula do Amarelo de Marina, que é autora do livro Palavras de Nina. A Gítia da Duda, que eu mostrei o videozinho dela, que ela me ensina muito também sobre esse universo neurodiverso, né? A Camila, a mãe do B, a Luciana, que a gente mostrou o vídeo semana passada, a Deise Fono, que nos orienta, nos ajuda com essa parte, a Stephanie, né, que encarou o desafio do CA junto com a gente desde o início, e as outras terapeutas do Yoga também, tia Dani, tia Fran, que estava aqui hoje, cuidam
com tanto carinho, tanta dedicação, também apoiam a gente, são parceiros na CAA, e a todos que participaram aqui online com a gente, né? Muito obrigada mesmo a todos. E é isso, gente. Só agradecer mesmo. Ia passar o último slide aqui, mas ele não quer passar. Enfim. É isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom descanso. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Érica. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Débora. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Deixa eu parar a gravação antes que eu esqueça. Obrigada mesmo. Parar.